Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando o canal de evangelização da Fundação Fraternidade, a paz esteja contigo. Do fundo do coração eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja na tua casa, esteja na tua parentela, onde quer que você esteja recebendo agora este programa, que você seja inundado pela paz do Senhor Jesus. As ondas eucarísticas do nosso canal de evangelização cheguem até você e faça a diferença na sua vida, independentemente da hora, do momento em que você está acompanhando esse programa, que você seja tocado de verdade pela graça de Deus. Nós os colocamos como instrumentos da graça, para que o Senhor nos use e possa chegar até você e fazer a diferença na sua vida, na vida daqueles que te são queridos, que te são caros, são preciosos ao teu coração. Nós desejamos de verdade que o Senhor esteja tocando, abençoando e que a bênção de Deus chegue até você através das mãos puras e santas da Virgem Maria. Está começando neste momento, você começa a acompanhar agora mais um programa Ruá, o sopro de Deus, o hálito de Deus que deu a vida a Adão e a Eva ali no começo de tudo, no começo dos tempos. Você conhece ali o Gênesis, Deus fez o homem e a mulher do barro e depois soprou em suas narinas o hálito da vida, o Ruá, que nós desejamos de verdade mesmo, que esteja chegando até você e fazendo a diferença e transformando o ambiente onde você está. Onde quer que você esteja, você pode estar em casa, no ônibus ali acompanhando com um fonezinho, ou você pode estar numa cama de hospital, você pode estar no seu leito mesmo, acamado, não interessa. Nós queremos muito mesmo que você seja canal da bênção, canal da graça, você irradie a bênção que está chegando até você através do programa Ruá neste momento. E com o coração cheio de alegria, eu quero dizer assim que hoje nós temos aqui no estúdio, já temos 3 pessoas acompanhando o programa. A gente já disse, está aberto, às quartas-feiras à noite, 19h30, ali um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, a gente começa a gravação do programa Ruá, sempre às quartas-feiras. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui comigo. A Eva, a Evinha, a Aninha e o Neto. São 3 irmãos aqui da nossa comunidade, da nossa paróquia, que vieram acompanhar a gravação do programa Ruá. Então você vem, você vê a preparação, vê as coisas que acontecem, às vezes as coisas que a gente gostaria, não gostaria, acontecem as coisas e você acompanha tudo ali e reza conosco. Isso que é legal, nós nos reunimos para rezar e as pessoas que estão aqui estão rezando também, por você e com você. Então, o dia que você quiser vir, pega ali o número do nosso WhatsApp, fica ali no programa, manda o WhatsApp, por enquanto não tem problema. Pandemia, pessoal saindo da pandemia está pouquinho, daqui a pouco a gente vai ter que organizar a escala, não tem problema. Por enquanto você quer vir, manda o teu nome, organiza e vem aqui acompanhar a gravação do programa Ruá, sempre às quartas-feiras, 19h30, no Tabernáculo de Deus com os Homens, a sede da Fundação Fraternidade. Eu quero mandar um grande abraço, assim, carinhoso, ao pessoal do grupo de oração Unidos da Fé, Unidos na Fé. Eles se reúnem na zona sul de Porto Alegre, lá para o bairro Vila Nova, Campo Novo, por lá, e agora estão se reunindo virtualmente, online, todos os dias eles se reúnem para a oração do terço. Eu já fui rezar com eles em noites de oração, antes da pandemia, e é um pessoal que reza. Os meus compadres, a Rô e o Luiz Antônio, fazem parte desse grupo e sempre quando eu vou com eles é uma grande bênção, porque é um pessoal de oração. E eu conto com a oração, nós contamos com a oração deste pessoal, destas pessoas. Então vai aqui de verdade. Muito obrigado, meus irmãos, pelas palavras, obrigado para vocês que compartilham o programa e vamos juntos, estamos unidos na fé. E essa grande bênção que tá acontecendo na fraternidade, a nossa parceria, a nossa unidade com a Rede Mariana de Evangelização lá de Barbalha, lá no Ceará. Eu olhei aqui no Google Maps, 3.600 quilômetros de Porto Alegre. Olha a graça avançando, acima dos telhados indo longe. Pois bem, Deidmar dos Santos, que é um dos líderes, nos conheceu, já mandou mensagem. Deidmar, um grande abraço para todo o pessoal da Rede Mariana. Eles têm veiculado programas da Rádio Fraternidade, 100% para Jesus, a Hora da Misericórdia, já colocaram algum Ruá também, então, de verdade, muito obrigado. E aquela mesma bênção que a gente pede para nós, para os nossos colaboradores, para as pessoas que rezam por nós, nós pedimos para vocês. Vocês são nossos irmãos. Nesta missão, nesta caminhada, nós estamos juntos. Então, do fundo do coração, um obrigado e é uma grande alegria podermos partilhar com vocês. E eu dei uma olhada hoje no site
da prefeitura de Barbalha, no Ceará. Daí sim fui passando os olhos, daqui a pouquinho olhei o lema. Sabe que a prefeitura tem um lema. E o lema da prefeitura de Barbalha diz assim: lutemos com as armas da luz. Olha aí, que loucura. É o Espírito Santo, é a graça de Deus. Lutemos com as armas da luz. E certamente a internet, os programas que nós veiculamos são armas da luz, a luz do Senhor, que nós estamos lutando por um mundo melhor, por um mundo mais santo, por um mundo mais fraterno. O Ruá de hoje, eu quero começar o Ruá de hoje com uma presença, não chega a ser, não é a presença, mas com as palavras, nada mais, nada menos do que o nosso Santo Padre, Papa Francisco. O Papa Francisco, esse programa vai chegar para você na terça, foi semana passada isso. O Papa Francisco, na sua catequese, o Papa está falando sobre o jovem que se apresenta diante do Senhor e diz assim: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí o Papa faz um comentário que tem a ver com aquilo que eu quero partilhar com você hoje, e eu quero trazer esse comentário para você. O Papa Francisco diz assim: o homem começa por formular uma pergunta: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Notemos os verbos que utiliza. O Papa dizendo: dever fazer para ter. Eis a sua religiosidade, um dever, um fazer para obter. Faço algo para adquirir o que me serve. Mas esta é uma relação comercial. É uma relação comercial com Deus. Eu dou e Deus me dá. A fé, ao contrário, não é um rito frio e mecânico. Não é um devo, faço, obtenho. É questão de liberdade e de amor. Eis um primeiro teste. Para mim, o que é a fé? Se for principalmente um dever ou uma moeda de troca, estamos fora do caminho, pois a salvação é um dom e não um dever. É gratuita e não se pode comprar. A primeira coisa a fazer é livrar-nos de uma fé comercial e mecânica, que insinua a falsa imagem de um Deus contabilista, um Deus controlador, não um Deus Pai. E muitas vezes na vida podemos viver esta relação de fé comercial. Faço isto porque Deus me dá aquilo, disse o Papa Francisco. Então, eu não gosto muito da palavra assim, investimento, quando nós não temos propaganda comercial. As pessoas nos ajudam porque amam, porque têm desejo, mas não é um investimento assim, eu vou ajudar a fraternidade com R$100, porque eu sei que daqui a pouco Deus vai dar um jeito e vai me devolver 150. Não, Deus não é um banco. Não, Deus é Deus. Se nós ajudamos uma obra de evangelização, é pela generosidade do nosso coração, sem esperar nada em troca. Se é um investimento, que seja um investimento na obra, mas não com esperança de retorno. Não é essa a nossa fé. E eu vou dizer para você, aqueles que colaboram conosco, com a Rede Mariana, com a Canção Nova, com o Pai Eterno, com tantas outras que tem, eu tenho certeza. Essas pessoas não estão fazendo investimento, estão doando assim, com a generosidade do coração para ver a obra crescer e para que a palavra chegue a mais e mais pessoas. Começamos aqui com o Papa Francisco. E aí eu pego as Sagradas Escrituras, eu pego a Bíblia, e aí eu faço uma pergunta. O Papa disse assim: é o primeiro teste para a nossa fé. Eu tenho uma relação comercial com Deus, e eu quero fazer para você, para mim também, para nós, uma pergunta. Se chega alguém para mim, chega alguém para você, e pergunta assim: por que por que nós somos católicos? Por que eu sou católico? Por que eu optei pela Igreja Católica, Apostólica, Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana? Por quê? Por que eu não sou de outra denominação? Por que eu não vou numa outra filosofia? Por que eu não procuro, tem tantas outras opções que tem por aí, mas eu sou da Igreja Católica, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a maledicência que tem contra a Igreja, apesar de não estar na moda. Não está na moda ser católico, muito antes pelo contrário. A gente fala que é católico, a pessoa fica, eu também sou, mas eu já falei aqui no programa. Não existe católico não praticante. A pessoa é católica, a pessoa não é católica. Católico que vai na missa, frequenta os sacramentos. Por quê? Por quê? Você saberia responder assim, convincentemente essa pergunta? Eu faço essa pergunta para você, porque muitas vezes paira na nossa cabeça assim, uma ideia de que o conhecimento da fé
Ele deve ficar a cargo dos padres, dos bispos, do papa, dos diáconos, religiosos, religiosas, aí dependendo da ordem que participa, agora as comunidades de vida, as novas comunidades de fé, associação, sociedade de vida apostólica, esse pessoal aí tem que ler, tem que conhecer. Agora, nós, meros leigos, a gente não precisa, né? A gente vai na missa, sabe que tem que se confessar, sabe que comunga, que é o Senhor, que é o corpo de Jesus, a gente tem todo o respeito, todo o cuidado, né? A gente sabe ler alguma coisa que ficou da nossa catequese, mas nós sabemos de verdade para dar uma resposta convincente para alguém. Eu sou católico por causa disso. Eu sou católico porque eu acredito que a Igreja Católica é a igreja fundada pelo próprio Cristo. Nós temos em Mateus o primado de Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito que esta igreja, esta católica, Jesus se referia a ela. Eu tenho, convicção, é sentimento. Não, eu sinto, quando eu vou ali eu me sinto bem. Eu sou católico porque quando eu vou na missa, ou vou no grupo de oração, eu me sinto bem. O padre Ladislau quantas vezes dizia, né? Ah, aquela paz. Ah, eu vou e sinto aquela paz. O padre Ladislau dizia para nós, paz dos cemitérios. No cemitério também tem paz, mas lá está todo mundo morto, as pessoas não fazem. Não é essa paz, e não é esse motivo que nos faz católicos. Não é essa a nossa resposta, baseada no sentimentalismo. Não, não é essa a resposta. Sabe por quê? Eu vou dizer para você o seguinte, o padre Ladislau muitas vezes dizia assim, o padre passava por um templo, ali lotado, o padre dizia assim, o padre Ladislau falava assim, nosso querido padre, ex-católicos que enchem as outras igrejas, ex-católicos. E sabe o que é interessante? Quando a pessoa sai da igreja católica, e aí vai para uma outra religião, vai para uma outra denominação, a pessoa estuda tudo que tem da outra igreja. É incrível. O padre Ladislau dizia assim, quando o padre fala do dízimo na missa, as pessoas torcem o nariz. Mas sai da igreja católica, vai para outra e dá tudo que tem para outra igreja. Na católica não dava nada, porque a igreja católica é rica, tem dinheiro, toda essa coisa. Sai da igreja e dá um monte. Sabe que com relação ao conhecimento e ao estudo, acontece o mesmo fenômeno. Dentro da igreja a gente não estuda, a gente não procura conhecimento. Sai da igreja, se alguém vai para o budismo, lê todos os livros sobre Buda. Sabe a origem, quando começou, sobre a vida dele. Vai para o espiritismo, estuda tudo sobre o espiritismo, Allan Kardec, o evangelho do Allan Kardec, como é que surgiu, os médios, não sei o quê, aprende tudo. Vai para uma igreja evangélica, vai aprender como é que foi a reforma com Martinho Lutero, como é que surgiu, aprende tudo sobre... Enquanto está dentro da igreja, a gente acha que não precisa estudar. A gente acha que não precisa conhecer. E nós ficamos numa fé superficial, numa fé rasa, uma fé assim que, sabe, nós ficamos à beira, assim, na borda. Imagine você imagina um prato, sabe? Eu aprendi assim aquele ditado, mingau quente se come pelas bordas, sopa quente se come pelas bordas. É claro, a concentração de calor ali é menor, imagina um pratão de sopa assim, você vai começar a comer pela bordinha, porque ali vai amornando mais rápido. É assim que nós somos, a gente vive na borda. Aí o que acontece? Dá uma sacudida, quais são os primeiros que caem? Os que estão na borda. Quando vira, é o que está na borda que vira primeiro, não o que está no meio quente. E nós, pelo nosso conhecimento, a gente fica na borda. A gente sabe assim, ó, básico, muito do básico. Por isso que eu digo, quem sai da igreja, infelizmente pela nossa ignorância, porque a gente não conhece, não sai por motivos doutrinários, não sai por motivos teológicos, não sai porque, agora eu descobri que alguma coisa sobre Nossa Senhora, sobre a Eucaristia, que agora eu não concordo. Não, a gente sai da igreja porque briga com o padre. A gente sai da igreja porque descobriu que o padre é um pecador. Todo padre, o Papa se confessa uma vez por semana. E aí a gente descobre um pecado de um padre, mas é um pecado horrível, pecado grave, mortal, não sei o quê. E aí não pode, aí sai da igreja. Ou então, no momento que mais precisou, os irmãos ali da fé não estiveram, daí vem um outro de outra fé, acolhe, dá um abraço, reza. Mas então acho que está lá, vai. Daí daqui a pouco começa, aí tudo aquilo que era verdade não é mais verdade. Sabe por quê? Porque a nossa fé é superficial, é rasa. E eu digo isso para você, assim, porque eu estou vivendo um momento de um descobrimento, assim, com 32 anos de igreja. Agora, há pouquinho tempo, eu recebi, com a graça de Deus, o mandato
para ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Uma graça muito grande, uma bênção maravilhosa. Aquilo que eu olhava as pessoas fazerem, agora eu fui chamado a fazer. É uma coisa assim que tem mexido muito comigo. Só que para a gente receber, para a gente ser ministro da Sagrada Comunhão, a gente tem um curso de preparação. 30 horas, foram vários sábados de manhã que eu fui lá na igreja, Santa Rita de Cássia, Zona Sul de Porto Alegre, para aprender. E eu aprendi coisas com vergonha mesmo. Eu, mais de 30 anos de igreja, eu não tinha coisas dentro da Santa Missa, que é a nossa principal oração. Nada, absolutamente nada é maior do que a Santa Missa. Nada é maior. Imagina assim, sabe, quando a gente se reunia no Gigantinho lotado, a gente viu os estádios de São Paulo lotado, lá com a Renovação Carismática, os cenáculos. Vou dizer para você, não chega nem perto de uma Santa Missa, do valor espiritual que tem uma Santa Missa. E nós não conhecemos a ritualidade, os significados. E aí eu olhei assim e digo, meu Deus, isso não é só para os ministros. Não é só para os ministros que recebem um trabalho, um serviço, nem para os ministros ordenados. Isto é para o povo de Deus, para o povo católico. Nós não conhecemos a nossa fé. Por isso que nós saímos. Por isso que vem alguém e fala barbaridades da igreja. E a gente, no máximo que a gente consegue dizer, mas não é bem assim e tal. Mas a gente não sabe responder. A gente não sabe contra-argumentar porque a gente não conhece. E nós precisamos conhecer. São Pedro fala, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele está falando da perseguição, do sofrimento por Cristo. Depois, no versículo 15, do capítulo 3 da primeira carta, São Pedro diz assim, antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações. Aí São Pedro diz assim, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança. A dar razão. Razão, sabe o que é razão? Razão é um movimento racional com a inteligência. Nós precisamos saber aquilo que nós professamos acreditar. Santo Agostinho já dizia, crer para compreender e compreender para crer. A nossa fé é uma fé que busca saber. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos nos formar. Nós precisamos saber aquilo que nós estamos celebrando. Porque senão daqui a pouco vem qualquer coisa que falam da igreja. Qualquer coisa que falam a gente acredita e daqui a pouco a gente está fora. Mas não por estar fora, sabe? Nesse curso eu aprendi assim que não é por estar fora, não é pela questão de sair, porque muitas pessoas assim, por aquilo que aprenderam, né, dos avós, vai ser católico, vamos morrer católico, apesar dos defeitos, não, a gente não sabe, mas a gente quer ser católico, beleza, vamos ficar católico, mas nós podemos ser católicos melhores, conhecendo, sabe por quê? Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Mais a gente ama. Santo Agostinho dizia assim, aquilo que você não conhece, você não ama. Aquilo que nós não conhecemos, nós não amamos. O que nós não conhecemos, nós não amamos. E eu vou dizer para você, com relação à igreja, quanto mais você a conhece, mais você a ama. Eu digo para você assim de verdade, eu estou vivendo uma explosão assim, de amor, porque eu tenho vontade de ler, de estudar, de pegar o catecismo, o compêndio e estudar. Eu descobri assim a Santa Missa com um outro olhar, uma outra versão, conhecendo os ritos, os símbolos. A nossa igreja é rica, a nossa igreja é maravilhosa, maravilhosa, a despeito do que acontece com as pessoas, que acontece comigo. Você conhece uma parte de mim, você conhece aquilo ali que nesses 30 e poucos minutos, talvez algum irmão da comunidade que já conviva comigo, conhece um pouco mais, mas não conhece o 100%. E a gente não mostra tudo que a gente é. Os defeitos a gente esconde, a gente põe embaixo do tapete, só Deus é que sabe. Daqui a pouco vem à tona, aquele ali que falava, é um pecador. Claro que é um pecador. Claro que é um pecador. Então não vou mais acreditar, nós vamos jogar 2000 anos de doutrina fora porque nós descobrimos que um ser humano peca por falta de formação. Falta de educação espiritual. Aí as pessoas vêm dizer assim, a Idade Média foi a idade das trevas da igreja. Vamos estudar um pouquinho. Você vai ver quantos santos, um tempo em que nós tivemos São Francisco, Santo Antônio, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena, só os fortes, doutores da igreja.
na idade chamada Idade das Trevas. Falam da Inquisição que matou milhares. Não matou milhares. Vamos estudar para ver o que foi efetivamente o tribunal da Inquisição. Se houve falhas, houve. Os nossos papas já pediram desculpas. O que mais dá para fazer? Cuidar para não cometer os mesmos erros. E isso se cuida. Mas agora o que? Vamos jogar fora 2000 anos de doutrina por causa disso? Nós precisamos mergulhar nisto. Mas não assim para tornar a nossa fé uma fé simplesmente racional. Não, não é isso. Mas é porque conhecendo a gente vai amar mais. Eu estou dizendo isso para você porque eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo de verdade. Eu tenho estudado, tenho me debruçado sobre alguns livros, procurado saber mais sobre os padres, a patrística, a história da igreja, e quanto mais a gente conhece, mais a gente ama esta igreja. Mais a gente ama. Então eu quero, assim, de verdade, que esse programa sirva para que a gente, assim, tenha um novo mover do Espírito que nos mova para o estudo, que nos mova para conhecer, que nos mova para saber mais, assim, por que as coisas acontecem dentro da igreja, por que o padre entra, por que o padre beija o altar, por que o padre faz isso, por que o padre... Tudo, meus queridos, tudo que é feito dentro de uma Santa Missa, tudo é uma simbologia e tem um porquê, e é um porquê maravilhoso. Nós ficamos assistindo assim, a gente não pega ali 10, 20%. Se nós conhecêssemos de verdade, a gente sentaria nos primeiros bancos, porque a gente não tem, o padre Laslau já dizia para nós não temos uma fé verdadeira na Eucaristia, porque se a gente acreditasse que ali é Jesus mesmo, a gente ia sentar nos primeiros bancos, se amontoar para ver o milagre, para sentir aquilo que acontece, para presenciar quando o padre faz todo o rito. O rito, sabe o que é o rito? O rito é aquele conjunto de palavras e gestos que traz para nós aquilo que aconteceu uma vez e traz para nós, para que a gente possa viver aquilo que foi feito uma vez e atualizar aquilo que acontece. Olha, no meio da Santa Missa, quando o padre levanta assim, felizes os convidados para a ceia do Senhor. A gente deveria se derramar em lágrimas. Nós somos convidados a participar da ceia do Senhor. E a gente passa assim, a missa muitas vezes borboleteando. Isso que eu estou falando só da missa. Mas e os outros sacramentos? Então, queridos, eu convido você a buscar mais o catecismo da igreja, a estudar o catecismo da igreja. Se você pega, eu estava lendo aqui antes do programa, estava lendo para o Cauã, nosso câmera, se você pega, eu não vou ler agora pelo tempo, mas se você pega no catecismo, o item, guarda aí, 1345, parágrafo 1345 do catecismo, ele fala de uma carta que São Justino, o testemunho de São Justino mártir, para um imperador pagão, Antonino Pio. Sabe que ano? Entre o ano 138 e 161, pouco mais de um século depois da paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. E aí ele leu o que eles faziam, o que os cristãos faziam, quando? No domingo, se reuniam para ouvir a palavra. E aqui tem uma descrição, há mais de 1800 anos, da Santa Missa. Então nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos nos dar conta que a gente tem que saber dar razão para aquilo que a gente acredita. A nossa fé busca saber. Nós não podemos simplesmente ir e acreditar que aquilo que a gente sabe, não, isso aí está suficiente, isso aí é legal. Não, eu vou ali na missa, eu sei que tem que me confessar. Então, não, sabe, por amor. Porque o conhecimento, aqui tem o compêndio, Os primeiros catecismos, eles eram feitos que nem esse aqui, que nem o compêndio, eram perguntas e respostas. O compêndio do catecismo, ele tem aqui, perguntas. Perguntas, são quantas perguntas aqui? Deixa eu ver para você. No finalzinho, já vou te dizer quantas tem aqui, 597 perguntas e respostas sobre os assuntos da fé, da nossa fé católica. Aquilo que você precisa, de repente a sua dúvida está aqui em forma de pergunta, e aí está aqui a resposta para você. Simples, basta que a gente tenha vontade. Na internet hoje você procura sites, você vai encontrar sites sérios, de padres, de comunidades sérias, que dão ali uma belíssima formação sobre a nossa igreja. Nós não sabemos porque
Nós somos relaxados, porque a gente acredita que aquilo que a gente sabe é suficiente e tal. Pode ser que seja suficiente, sabe? Pode ser que seja suficiente. Você vem na missa com o seu bom coração e você participa piedosamente da missa, reza, busca, luta contra o pecado, tudo maravilhoso, é assim que deve ser. O que eu estou convidando você é a dar um passo a mais para uma outra, sabe, para um outro lado, uma outra dimensão da nossa fé, que é uma fé madura. Eu já falei no outro programa, uma fé madura, a fé formada, lembra? Fé rezada e a fé formada. Aquela fé que sabe dar razões da esperança. Eu sei por quê. Eu sei por quê. Eu sei que o Papa Francisco, antes dele foi o Papa Emérito, que ainda está entre nós, Papa Bento XVI. Antes dele veio o Papa João Paulo II. Antes dele, Papa João Paulo I. Antes o Papa João XXIII, Paulo VI. E assim vai indo, vai descendo até onde? Até chegar a Pedro. Sabia? É assim. É assim, você pega os papas e você vai descendo, descendo, até que você chega no primeiro Papa, Pedro, o apóstolo, o príncipe dos apóstolos. Você sabia? Os nossos bispos vai reduzindo, voltando, você vai chegar no colégio apostólico, nos 12 apóstolos. Então são coisas que nós devemos saber como católicos. Nós não podemos ser relaxados na nossa fé. E sabe por quê que a gente precisa saber? Porque isso aumenta em nós o amor. Não é que vai criar uma arrogância em nós, porque agora nós vamos virar teólogos e profundamente exegetas, conhecedores, né? Vamos saber ler a Bíblia e entender, sabemos que ela foi escrita no aramaico, antes foi o hebraico, não sei o quê, e eu sei o que quis. Não, não é isso. Não é isso. É porque conhecendo, a gente ama mais. A gente ama melhor. A gente sabe por que a gente está fazendo as coisas. E eu vou dizer para você, isso faz todo o conhecimento, faz toda a diferença. Quando eu fiz faculdade, o professor dizia assim, eu fiz administração de empresas, o professor disse assim, vocês vão ver quando vocês vão pegarem um jornal, e aí no final do ano, né, as grandes empresas têm que publicar o balanço patrimonial. Daí tu pega ali o jornal, você abre, você lê o balanço e você sabe, porque eu estudei em contabilidade, balanço patrimonial, daí eu sei o que diz aquelas palavras, aqueles valores, ativo, passivo, contas a pagar, contas a receber, é conhecimento, você sabe o que você está lendo, o conhecimento te dá essa possibilidade. Você imagina nas questões da fé. Quando a gente pega as Sagradas Escrituras, quando a gente pega a Bíblia, e a gente sabe exatamente assim, o que o autor, o agiógrafo, que é o nome, olha só que nome lindo, né? O agiógrafo, o autor inspirado das Sagradas Escrituras, o nome dele é agiógrafo, com H. Pois é, você sabe o que ele quis dizer, o que Deus quis inspirar no coração. E isso vem passando assim há tempos e tempos. Entende? Então, sabe, neste final de programa, eu convido você, eu desejo do fundo do coração, que aquilo que eu tenho falado, esse pouquinho de tempo que eu falei, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, tenha movimentado, tenha movido você a buscar conhecer mais da igreja. Conhecer mais da igreja. Sabe, porque assim nós podemos defendê-la quando for preciso, mas se não for preciso defendê-la, pelo menos dentro de nós, vai estar construída uma igreja firmada na rocha, que é o Cristo. E eu digo para você, esta é a nossa igreja. Quando Jesus chamou Pedro e disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, é a igreja una, santa, católica e apostólica e romana. É a nossa igreja, que foi fundada pelo próprio Cristo, Filho de Deus. O Filho de Deus, que cultua Nossa Senhora, presta a ela um culto acima do culto dos santos, mas abaixo do culto a Deus, mas infinitamente superior, porque ela é a Santíssima Virgem Maria, concebida sem pecado. Então, para que você possa amar mais Maria Santíssima, para que você possa amar mais a Eucaristia, busque conhecer. Eu quero estou tentando passar assim, com as minhas, sabe, limitadas palavras, aquilo que aconteceu dentro de mim e está acontecendo agora, ao estudar as coisas da igreja, ao estudar a história, estudar os sacramentos. Eu quero de verdade assim, despertar dentro do seu coração esse desejo de conhecer, porque eu vou dizer para ti, eu vou dizer para você, conhecendo a igreja,
Você até vai conhecer algumas histórias que vão narrar assim as fraquezas, não da igreja, mas das pessoas que faziam parte. E aí teve esse ano e vai continuar tendo, porque faz parte da nossa humanidade. Mas a doutrina da igreja é santa, é pura, é o depósito da fé. Nós temos todo o recurso, está tudo conosco. E quanto mais a gente conhece, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós vamos amar esta igreja. Eu digo isso para você. Digo de coração, mesmo porque eu estou vivendo isso agora, nesse momento, neste tempo, assim, depois de ter recebido o mandato, ter aprendido um pouco, o desejo de conhecer para amar mais, saber mais, é algo assim que nos move. E eu desejo de coração mesmo, sabe, ver de verdade, que mova o seu coração. E mova o seu coração. Sabe, independente da sua idade, da sua fase, mas já sou aposentado, o que eu vou fazer? Você vai amar mais. Mas eu não posso mais evangelizar, não posso mais participar de retiro, da palestra, mas você vai amar mais a igreja. Você vai ver como é bom isso. Como é bom você estar olhando assim, quando você participa da missa, você olhar e você saber o que está acontecendo, e aí você pode vivenciar melhor, compreendendo, sabendo, viver melhor. E vivendo, celebrando melhor, nós vamos amar mais. Eu lhe garanto isso. Eu te digo de verdade. Nós amamos mais quando nós conhecemos. Senhor Jesus, eu te peço que tu estejas agora nesse momento provocando, instigando o coração do teu povo para que conheça mais a tua igreja, a Santa Mãe Igreja, para que todos nós saibamos achar tempo de ler um bom livro, de fazer um bom curso, procurarmos conhecer mais, porque é conhecendo que se ama, e nós queremos amar a tua igreja, aquela igreja pela qual tu deste a tua vida, Senhor. O Senhor deu a vida pela igreja, e nós temos a obrigação de conhecê-la, conhecer os seus ritos, conhecer a sua história, para que a gente não aceite qualquer coisinha, mas nós queremos amar esta igreja, amá-la de verdade. Pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha, eu me aproximo para terminar o programa, acreditando de verdade que esse mover do Espírito está acontecendo pelas mãos puras e santas da Virgem Maria. Eu convido a você, estamos chegando aqui perto do final do programa, olhando para o crucificado, fazemos a nossa oração, rezando. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, para você que acompanhou o programa, uma parte que seja, mas você que partilhou, você que mandou esse programa para alguém. Muito obrigado ao pessoal lá da Rede Mariana, lá do Ceará, Rede Mariana de Evangelização, que também estão veiculando, também estão mandando, pessoal dos grupos de oração, muito obrigado. Deus abençoe muito você, mesmo. Aos nossos colaboradores, aos nossos irmãos que torcem e rezam por nós, muito obrigado, de verdade. Deus abençoe ricamente a sua vida e vamos juntos, continuamos juntos, construindo um mundo fraterno e até a semana que vem, se Deus assim quiser e permitir, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.